Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Ricardo é de São Paulo e é presidente da organização social Olhar de Bia. Ele tem 3 histórias muito fortes, 2 delas EQMs. A entrevista foi presencial, o que proporcionou uma deliciosa conversa cheia de preciosas informações, como vocês vão ver. Vamos conhecer a história dele? Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas publicadas hoje. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito. Ricardo, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós as suas experiências, que são muito especiais, né? E eu peço para que você nos conte numa forma de linha do tempo. Você tem uma experiência de quase morte, você tem uma outra experiência que eu imagino que seja também uma experiência de quase morte, porém antes das duas você tem uma em que você recebeu informações que eu quero que você nos conte e que eu possa fazer perguntas entre cada uma delas para não ficar muito tarde. Mais uma vez, muito obrigado e a palavra está com você. Carlos, muito obrigado. É uma honra estar aqui no canal. É uma honra mesmo estar com esse público maravilhoso aí que segue você e eu poder contribuir de alguma forma com a minha história. Me chamo Ricardo Martins de Souza, o Rica. Atualmente, hoje é 2025, estou com 51 anos. Estou na frente de uma organização social que chama Olhar de Bia. Foi criada em 2006 com a minha filha. Então tem um tempo aí que a gente tem uma atuação muito grande em ações humanitárias, sociais, mas o principal foco é a educação. E eu sou palestrante também. Sou pai da Bia, né, que hoje tem 25 anos. Sou pai da Vitória, que tem 19 anos. Estou falando nesse momento da nossa sede aqui em Guarulhos, São Paulo, Brasil, onde a gente começa a nossa trajetória. Eu queria até interromper nesse sentido para explicar às pessoas que estão nos assistindo que não é uma coisa qualquer. Essa ONG que ele tem é uma coisa muito voltada para o bem. Eu fiz questão, inclusive, de colocar o nome da ONG aqui na tela para que as pessoas conheçam essa iniciativa tão importante que é feita. Então, devolvo a palavra para você. Muito obrigado, minha pessoa. Tenho certeza que esse público maravilhoso que está seguindo, que segue você há tantos anos, né, possa ter oportunidade de somar na bandeira do bem que a gente tanto fala. E nessa bandeira do bem, Carlos, quando foi em 2021, dezembro de 2021, a gente veio do processo de pandemia. Então, na pandemia a gente trabalhou muito mesmo. Então conseguimos arrecadar e distribuir mais de 1 milhão de máscaras. Ajudamos mais de 150 mil pessoas com doações de alimentos, né, toda aquela situações que precisava, álcool, enfim. A gente se organizou de uma forma muito grande através de uma rede de outras ONGs chamado Conectados do Terceiro Setor, o qual sou líder também. E a gente chegou com bem para muitas pessoas, para muitas vidas, envolvendo empresas, instituições de ensino, organizações sociais. Aí passou a pandemia e veio um período de chuvas, né, muitas chuvas mesmo no Brasil, e teve o estado da Bahia, teve o sul da Bahia, teve uma série de chuvas onde muitas cidades foram alagadas, muitas cidades os rios encheram e causaram muito transtorno. E a gente teve um chamado aí interno, né, para ajudar essas pessoas. E nos mobilizamos, né, com medicamentos, com roupas, com alimentos, outras ONGs importantes conectando saúde, Rotary, enfim, todo mundo nessa corrente do bem. A Gol nos ajudou, levando todas as doações de avião lá para Ilhéus, né, então nossa base de atendimento era Ilhéus. Mas antes disso, eu confesso para você que eu fiquei meio apreensivo de estar na frente, dirigindo, né, liderando uma ação tão grande, tão importante, fora, né, dos nossos domínios geográficos. E pedir a Deus mesmo, né, para me orientar para aquelas doações chegarem onde tinham que chegar, para as doações chegarem nas pessoas que precisavam,
né, as situações que estavam todos envolvidos. E fiz minhas orações, né, toda aquela situação. E quando foi um amigo meu me ligou, né, conversou comigo algumas coisas e falou: Ricardo, tem um recado para você, cara. Recado de Deus para você. Eu falei: pode falar. Cara, tenha coragem. Rogério Ribeiro, tenha coragem. Coragem. Ele falava 5, 6 palavras e falava: coragem. Tenha coragem. Não vai faltar coragem. Através da coragem você isso, aquilo, vai para cima, tal. Ok, guardei no coração. Outra amiga foi a Valéria, que já era já uma pessoa muito bacana também. E ela falou assim: Rica, você não vai só para levar doações. Tem algo espiritual muito grande lá esperando por você. Tem algo espiritual muito grande que vai acontecer através dessa viagem. E você vai chegar num lugar onde vai ter um pai de santo muito temido. E ele vai te não afrontar, né? Mas ele vai ter uma conversa direta com você. E vai convidar você para entrar no espaço dele, no território dele. E você vai entrar. E fala o que está no seu coração. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo, né? Enfim, fizemos toda a logística aqui, caminhões, voluntários, separação de roupa, medicamento, né? Como essa doação ia chegar, que lugar a gente ia ficar, e fomos para lá. Fui para lá. E a cidade que nos acolheu foi Ilhéus. Então a gente ficou em Ilhéus, né? Uma outra parceira tinha uma casa dentro de um condomínio de beira-mar, muito bonito, né? E nos acolheu lá. Outros meus amigos, o André, o Thiago, o Mer, fomos para lá. André Vitorino e Thiago Mer. Fomos para lá e a gente só tinha hora para começar, né? 5 da manhã não tinha hora para voltar, né? Com a escola que ia ser a base, como ia fazer toda aquela logística, primeiro dia, segundo dia, reunião com as organizações locais, inclusive o Rotary Club, parceirões no Brasil, né? A gente muito antenado, jipeiro, né? Porque a gente ia entregar doações nos locais que não tinha acesso. Então era com jipe, com helicóptero, alguma coisa. E daí, tá na Bahia, Ilhéus, com certeza não dava nem para dar um mergulho naquele mar lindo, né? Mas eu queria sentir a areia, queria sentir o mar, né? Isso foi em dezembro. Aí quando chegamos do terceiro dia, mais ou menos assim, eu falei para os meninos, era quase uma meia-noite, era tarde já, né? E o condomínio estava vazio, era muito grande o condomínio lá, estava vazio o condomínio. Aquelas praias imensas, assim, aquele areal gigante, perder de vista, assim, né? Eu falei: cara, vamos dar uma volta, eu preciso correr na praia, sei lá, estava tão ansioso, mesmo trabalhando o dia todo, aquela ansiedade, aquela vontade de correr, né, de fazer. Eu falei: vamos. Daí os meninos falaram: vamos também. Aí beleza, pus meu fone de ouvido, aquela praia imensa, um breu, né? Você viu uma luzinha lá embaixo no fundo, né? Não dava para ver quase nada. E saímos nós 3 juntos. A gente queria ir num local se tivesse alguma coisa para comer e tal. Tinha uma luz, mas muitos quilômetros mesmo, longe mesmo. Então eu falei: vou correr até lá. Então, ansiedade, né? Aquela coisa agitado, né? Minha cabeça a milhão, né? Preocupado, os caminhões que era para chegar não chegaram, né? As situações de logística, é um ambiente de guerra do bem, né? Mas é muito sério, né? Muita gente envolvida nisso aí. Aí quando eu cheguei, comecei a correndo. Aí eu senti um amigo ficar mais para trás, o outro ficar mais para trás, e de repente tava eu naquele breu, né? Correndo, eu tava na praia, uma distância de uns 30, 40 metros da água, do mar, né? Mais ou menos, uns 40 metros mais ou menos. Muito bonito, quente, estava aquela noite, né? Uma noite, um luar bonito pra caramba. Aí eu correndo, aí eu parei assim no mar, assim, né? E comecei a conversar com o mar. Falei: e aí, meu, tudo bem? Como você tá, bonitão? Meu jeito de falar, né? E conversando com ele: que bom, faz tempo que eu não te vejo, né? Que bom que tá aqui, que bom que tô te vendo, né? Mas longe, tô falando de 40, 50 metros. E eu falando. E minhas filhas, eu sou separado já há alguns anos, e a mãe delas mora na Ilha Grande, em Angra dos Reis, lá naquela região e minhas filhas estavam lá, a Bia e a Vitória. E eu falei pra ele, falei: obrigado, viu? Você tá cuidando delas lá,
tá tudo bem. Aí quando eu falei obrigado e agradeci, veio o mar, ele, né? 3 arrebentações. Uma mandona assim, a segunda, em seguida, e a terceira. E chegou na minha canela, bem calma. Eu falei, ai, caramba, ele ouviu. E aquilo eu senti muito forte uma presença espiritual. Mas muito forte. E mistura de alegria, medo, de surpresa, né? Porque tava muito longe. Não é que eu tava na beiradinha 2 metros, tava longe. Né? Veio 3 ondas na sequência quando eu agradeci a ele. 1, 2, e chegou aquela espuma assim, na minha canela. Eu falei, meu Deus. Aí beleza, pus o fone de ouvido, né? E comecei a correr de novo, né? E só quando comecei a correr, eu sentia, parece que tinha uma presença comigo. Correndo comigo. Grande, forte. E falei, cara, vamos lá. Correndo. Passou vários minutos. Daí eu cheguei num espaço que estava bem claro, né? Era bem claro assim, né? Um lugar alto, com bastante rocha, tinha uma lanchona, mas estava tudo fechado, não tinha ninguém, né? Então eu levantei, estava mais alto assim, eu pude ver o mar, né? Aquela imensidão, né? E é onde eu fiz uma oração com Deus. Falei, Senhor, eu estou aqui nesse lugar, o Senhor trouxe nesse lugar para eu chegar com essas doações para eu ter que chegar. Só que está impedimento disso, aquilo, tal, coisa de logística. Por favor, né? Muita gente colocou doações para chegar para pessoas que realmente precisam. E a gente, né, aqui no Olhar de Mim, nós todos, nós cuidamos desde o recebimento até a chegada aonde tem que chegar. A gente acompanha todo o processo, todas as ações, né, para a gente ter uma validação interna que aquilo que as pessoas confiaram na gente venha chegar no ponto que era necessário. E fiz uma oração, conversei com Deus. Aí eu não conversei com o mar, conversei com Deus mesmo. E fui embora, correndo. Aí quando eu pus o pé na areia, aquela presença. Só que não tava mais uma, tava 2, dos 2 lados. Senti assim, ó, parecia ombro com ombro, assim, correndo comigo. Falei, caramba. Aí fui, né, lá, uns 20 minutos correndo, correndo. Aí quando eu cheguei perto do lugar onde a gente ia sair, de repente, quando eu olho assim no mar, uma figura masculina, assim, saindo do mar. Daí quando eu vejo, é um dos meus amigos, o André. Eu tenho 1,78 m. O André é mais baixo do que eu. Só que o André estava uns 2 palmos mais alto do que eu. E chegou perto de mim, né? Saindo, todo molhado da água, né? Encheu o peito assim, né? Falei, André, tô na água, né? Ele olhou assim pra mim. Eu fui me conectar. Eu falei, conectar? Eu falei, quem usa conectar pra mergulhar na água? Né? Eu fui conectar. Falei, conectar? Fui conectar com a mamãe e manjar. Eu falei, daí ele olhou para mim assim, vai, você precisa se conectar. Daí na hora veio a palavra na minha cabeça do meu amigo, coragem. Eu falei, bora. Ele falou, ele olhou assim, tipo assim, e você, né? Eu falei com meu pai Deus. Fui conversar com ele. E ele grandão assim, fortão assim, grande, né? Com uma postura mais alto do que eu. Então, e ele não é mais alto que eu. Tá mais alto que eu. Aí, caramba, entrei no mar, dei um mergulho. Quando eu dei outro mergulho, o André já tava do outro lado assim, ó, parado assim, ó. Do outro lado do mar, assim. Tipo assim, eu tava aqui num lugar, ele tava uns 20 metros, 30 metros longe assim de mim, mas já tava no mar, assim, parado. E eu saí primeiro. Eu olhei assim e falei, caramba, o que tá acontecendo, cara? E aquele lugar maravilhoso, esse lugar o mar tava agitado, eu tava forte, isso eu tô falando 00:30, 1h da manhã. Batendo as ondas no peito, né? Daí quando eu dei outro mergulho numa arrebentação, quando eu olho, cadê o André? Sumiu. Aí eu falei, olhando assim, falei, cara, onde tá? Daí mergulhei de novo. Daí quando eu olho, ele tá na praia, lá do outro lado, mas não dava tempo. Mesmo ele correndo muito, já tava do outro lado, em pé, assim, ó. Grande, assim, né? Falei, caramba. Daí na minha cabeça, só a palavra do meu amigo, coragem. Falei, vou ter que ir lá, né? Aí mergulhei, saí.
Aí eu fui andando na praia, imagina a praia, aquelas praias largonas, né, grandona, um areal gigante mesmo, sozinho, tinha uma alma lá, não tinha nada, aquele céu maravilhoso, né, aquela noite escura, mas iluminada por uma lua que iluminava tudo, aquela coisa linda mesmo. Daí ele estava parado assim lá no meio, né? Aí quando eu cheguei próximo, ele olhou para mim assim e falou assim: entra. Como você vai entrar na praia? Não é um lugar fechado? Eu falei, meu Deus. Daí eu lembrei da minha amiga, falando: Rica, você vai defrontar com um cara que é um pai de santo, um cara espiritualista, ele vai te afrontar e vai te convidar para entrar no território dele, entendeu? E tinha um círculo de uns 6 metros de diâmetro, assim, grande, né? Falei, daí veio a palavra do meu amigo: coragem. Entrei. Círculo na areia? Na areia, feito perfeitamente, assim, ó. Não é modo de dizer, feito, né? Que eles fizeram esse círculo, né? Era o território dele. Por isso que ele falou: entra, né? No meio da praia. Daí eu entrei. Aí quando eu entrei, ele ficava de longe pra mim, grandão, né? E olhou pra mim assim: e aí? Até quando você vai querer salvar o mundo? Até quando você vai querer salvar todo mundo? E você? E seus sonhos? E seus objetivos? E as meninas lá? Você não vai largar delas, não? Elas têm que voar. Elas têm que voar. Elas têm que seguir. E você já fez muita coisa. Só que você está querendo salvar muita outra coisa. Qual o seu limite? E começou a dar um sabão em mim lá, né? Aquela coisa toda. A gente ficou nessa conversa. Eu tentando argumentar alguma coisa e ele, pá, falava só nesse sentido. Para eu olhar para mim. Para eu olhar para mim. O que eu estava fazendo era muito bonito, mas eu não estava olhando para mim. Eu não conseguia olhar para mim. E aquele amor que eu tinha pelas minhas filhas também estava impedindo de alguma forma. Hoje eu entendo perfeitamente o que eles estavam falando para mim. Daí ele veio, foi vindo e parou mais ou menos assim, ó, uns 2 metros de mim, né? E olhou assim para mim, ó, e olhou assim pro céu, falou: ele te ama muito. Aí chegou mais perto assim de mim e falou assim: mas nós também te amamos. Ele ficou do meu lado assim, grandão, parado assim, forte. Eu falei: caramba, né? Daí ele falou assim: faz o que você faz toda manhã. E toda manhã que a gente fazia, era 5 horas da manhã, era uma oração. Cada um pegava a mão, um Pai Nosso, alguma coisa, desejando o bem pro dia, né? E ele, né, falou assim: faz o que você faz de manhã. Eu pus a mão assim nele, né? Orei, fiz uma oração, abençoando, pedindo, né? Agradecendo tudo. Mas antes de uns 20 segundos, nada. Ai, caramba, ele ficou da altura dele, abaixou a altura dele. Ai, caramba, tal, né? Desajeitando assim. O que foi? Falei: nada, André, vamos voltar pra casa, vamos embora, né? Ah, não, caramba, né? Ele se coçava assim, né? Falou que, cara, tá frio, né? Vamos embora, amanhã a gente tem que acordar cedo e tal. Eu não falei nada com ele, né? Não falei nada. Chegamos e eu não dormi aquela noite inteira. E naquela manhã de novo, o André foi pra outra cidade, a gente tava em Ilhéus, mas a gente atendeu 14 cidades lá no litoral, né? Na Bahia, né? No sul da Bahia. E aquilo foi uma experiência sobrenatural, extraordinária para mim. Fizemos uma ótima, né, uma maravilhosa ação. Chegamos em mais cidades que a gente nem imaginava. Medicamentos, sei lá, uns 5 milhões de reais em medicamentos que a gente destinou através do Conectando Saúde. Doações de comida, alimentos, a Gol foi show de bola com a gente, enfim, muitas conexões de outras organizações, amigos que nós fizemos. E foi maravilhoso. Só que eu nem imaginava o que eu estava sendo preparado. Bem, é uma experiência muito única, eu diria. Eu vou fazer quase que a única pergunta que eu consigo fazer, que é sobre a altura do André. Como é que você não estranhou demasiadamente Total. a questão e você não achou... Não pode ser ele. Não era ele. Mas na hora isso não te fez questionar junto a ele? Não. Tipo, Eu sabia... quem é você? Não, eu não perguntei quem era ele. Só vinha a palavra daquele meu amigo: coragem. E eu sabia que eu estava de frente
por um ser que não era o meu amigo lá, daquele colega, o André. Até porque ele tinha um poder de deslocamento fora do Não comum. tem esquema, não tem como, não tinha como. Eu tenho 1,78 m, ele é mais baixo que eu. Pega aqui no meu vídeo, como ele vai estar assim? E do meu lado, assim, não é impressão, do meu lado eu olhando assim pra ele, assim, forte, um cara bem forte, entendeu? Voltando ao momento em que terminou, ele falou para você fazer aquilo que você faz toda manhã e imediatamente voltou. Eu peguei, coloquei a mão no peito dele assim, falei, Senhor, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por a gente estar aqui. Ele já, assim, 2 palmos diminuídos, daí ele voltou na altura dele. Ai, cara, tava mexendo na cabeça assim, suado, sabe aquela coisa. Ô, Rica, tá, caramba, tá frio, né? Eu me mexi assim, falei, tá frio. Eu falei, André, vamos embora que a gente já andou bastante e tal. Quem falou sobre ele foi a sua amiga. Minha amiga. É como se ela conhecesse uma pessoa normal de carne e osso. Ela falou, ela viu uma coisa, teve algum recado espiritual também, né, de alguma forma. Eu pedi oração, tudo que a gente faz, né, a gente é laico apartidário, né, então todos do bem estão bem-vindos, né, todas as situações do bem são bem-vindos. Pra gente, pra mim, Deus é Deus gigantão, eu chamo ele de grandão, né, Deus grandão e Jesus lindão. Mas tem muitas outras coisas, né? Tem muitas outras situações. E ela fez as orações dela e falou esse recado, deu esse recado para mim. Né? Falou que você vai deparar com um pai de santo, um espiritualista, alguma coisa você vai deparar forte, temido, né? E vai te encarar. Vai te encarar e vai conversar com você e vai convidar você para entrar no território dele. Falou bem assim, entrar no território. Como a entidade falou para mim, entra. Como entra? A gente tá na praia aberto, não tinha nada, não é parede que tem, é um círculo que tinha lá. Entra. E sobre esse círculo, que você falou que tinha uns 5 ou 6 metros de diâmetro, é como se alguém tivesse riscado? Riscado mesmo. Tipo assim, sabe quando você vai na praia e você põe o pé ou a mão? Era fundo, não era simplesinho, deu a entender que era. Não, era um círculo mesmo, feito cavocado, né? Entendeu? De um palmo, uns 4 dedos assim. Era um círculo mesmo. Como se tivesse surgido do nada? Alguém fez, né? Mas, por exemplo, né? Quem fez isso aí? Como ele surgiu daquela parte? Eu falo, na noite escura, 1h da manhã, entendeu? E depois que voltou o André, você nem se preocupou em olhar seu círculo? Nem olhei. Só olhei e falei assim, vamos embora. A nossa conversa acabou agora, vamos vazar daqui, entendeu? Vamos então passar para sua experiência de quase morte, que eu sei que é uma das coisas mais impressionantes que a gente pode conhecer. Vamos embora. Era o ano 2022, Carlos, 2022, e a gente tinha passado por todas as situações, né, humanitárias sérias, né, situações muito importantes. O nosso programa Alicerce, que é um programa de educação que a gente tem bombando, a gente ganhou premiação, né, ganhamos o Criança Esperança, o Unicef, né, a minha filha Vitória escreveu o 2º livro dela, ela é escritora também, fantástica. A minha filha Bia, né, entrou numa faculdade muito renomada, conquistou uma bolsa, né, é muito cara essa faculdade, conquistou uma bolsa, enfim, as coisas começaram a melhorar, né, andar. Né, a gente tá daquele turbilhão, né, no nosso planeta, passou pela pandemia, então está começando a equilibrar algumas coisas. Eu estava namorando nessa época, né, uma pessoa que eu gostava muito, muito importante para mim, mas a gente terminou. Uma época de junho, julho, mais ou menos, terminamos. E parecia que alguma coisa eu tinha que organizar na minha vida, que eu tinha que fazer. E de repente comecei a organizar mesmo. Comecei a arrumar uns papéis, uns documentos. Comecei a falar com algumas pessoas que fazia tempo que eu não falava. Comecei a dar algumas diretrizes em família, que não era muito comum. Até que um dia em agosto, pela metade de agosto, alguma coisa assim, quase a 3ª semana de agosto, eu e a Bia estávamos num parceiro nosso, que é o G4 Educação, e a gente estava falando do Olhar de Bia, a gente tem toda a situação lá dentro do Olhar de Bia,
E eu cheguei, desci. Quando eu desci, eu falei assim pra Bia, Bia, não sei, preciso falar com a tua mãe. Com a minha mãe, pai? Eu falei, eu tô sentindo de ir lá. Ir lá, pai? Eu me dou bem com ela, mas até aí é minha ex-mulher, meu ex-marido. Fazia anos que a gente nunca fui lá, nunca tive vontade de ir lá. Enfim, vida dela é minha vida. Falei, Bia, não sei, preciso ir lá falar com ela. Pai, mas falar com ela? Como assim falar com ela? Falei, eu não sei se ela vai morrer ou eu vou morrer. Eu falei, nossa, pai, que isso, né? Eu falei, não sei. Ela abaixou a cabeça, Bia. Falei, pai, fala com ela. Aí peguei, né? Foi uma quarta-feira, mais ou menos. Aí mandei um recado pra ela, uma mensagem, oi, tudo bem? Tá, oi, beleza, tá. Ô, Jean, tudo bem? Eu queria dar um pulo aí, conhecer a sua casa, aí preciso falar uma coisa com você. Nossa, aí aconteceu alguma coisa e tal? Pode falar. Eu falei, hoje eu não sei, nem sei o que falar, mas eu preciso falar com você pessoalmente. Ela falou, Rica, tudo bem, eu estava sem namorar, ela também não tinha ninguém nessa época, para não criar nenhuma animosidade. Eu peguei e fui. Fui de ônibus, né, que era mais fácil. Desci em Angra dos Reis, peguei o Flex, que é uma lancha, ela mora numa ilha, né, ilha grande. Aí cheguei lá, tava me esperando, né? Me tratou muito bem, apresentou o local lindo, maravilhoso lá, muito bonito, né? A forma do trabalho dela, enfim, ela trabalha com turismo. E batemos um papo, conversamos, mas tipo assim, né? O que você vai fazer aqui, né? O que você vai fazer aqui? E daí, eu comecei a conversar com ela. A gente conversou, e eu comecei a tirar dela muitos containers de peso emocionais que tinham através do nosso casamento. Situações que ela estava carregando que eu nunca tive a postura de falar. É o perdão, é o auto-perdão, é tirar dela aquilo que não era dela, é tirar da situação. Ela não entendia nada, começou a chorar. E da mesma forma entreguei coisas que eu estava carregando, que eram delas. Né, de sentimentos, de emoções, de posturas, e entreguei para ela. E foi muito forte, né? Foi muito forte, né? Para mim foi algo inexplicável. Choramos muito, conversamos, abraçamos. Passei aquela noite lá, não demos um beijo, não teve nada. Era dois amigos, duas almas lá, né? Para fechar algum ciclo. Acordei no outro dia, era domingo, né? Acordei e fui dar uma caminhada lá na praia sozinho. E tem uma praia que é a Praia Preta, chama Praia Preta. Inclusive é onde tinha um presídio da Ilha Grande lá, né? O presídio da Ilha Grande. Daí entrei naquela Praia Preta lá, tá bonito, né? Muito bonito, aquele mar aberto. Daí sentei lá e comecei a chorar. Olhando aquele mar, né? Mais uma vez um mar maravilhoso, né? Aquela natureza linda. Aquele bichão me ouvindo, né, me falando, sentia a presença espiritual, comecei a orar, falar e chorar. E vinha só uma música na minha cabeça, o Lembre-se de Mim, daquele A Vida é uma Festa, um filme da Disney que fala sobre a morte na ótica mexicana, né, um desenho, uma animação maravilhosa, eu gosto muito. E tem uma música que é Lembre-se de Mim. Né? Lembre de mim, não esqueça de mim. E veio aquela música direto na minha cabeça, direto. Falei, cara, um marmanjo desse em frente ao mar, chorando, e a música tá Disney na cabeça. Enfim, falei, despedi e tal, arrumei minhas coisas e vim embora para São Paulo, missão cumprida. Falei que eu tinha que falar e acabou. Passou a semana e eu sempre gostei de esportes, né? Eu falo que eu tenho intenção esportiva, né? Não sou atleta, né? Serei, né? Mas ainda não sou atleta. Mas sempre gostei de fazer esporte, né? Luta, tal, isso. E eu já estava fazendo já há algum tempo CrossFit. CrossFit é bem forte, né? E pula, e salta, e pega peso, e carrega pneu, enfim, um monte de coisa. E eu gosto, né? Sempre gostei dessa parada aí. Já estava fazendo já uns 6 meses já, né? Já estava fazendo já um tempo CrossFit. E as minhas aulas eram das 7 às 8 da manhã, todos os dias. E normal, passou a semana inteira e tal. Chegou na segunda-feira, dia 29 de agosto,
de 2022. E a gente tava, as meninas moram comigo, né? A Bia e a Vitória moram comigo, desde que a gente se separou. A Vitória estava no ensino médio, né? A gente acorda cedo. Bença, pai, beijo, tal. Beijei ela, tal. Vai com Deus, boa aula, né? Aquela coisa toda. A Bia estava segunda semana da faculdade, né? Tava bem fresquinha a semana da faculdade. E beijo, filha. Deus abençoe, vai com Deus, tal. Aquela coisa toda. Elas foram cedo, cada um para um lado. Eu tomei um copo de água, tomei um pré-treino, um termogênico e uma banana. E fui. E fui a pé mesmo, que é perto da minha casa. Fui a pé. Quando eu cheguei lá, Carlos, tinha um amigo meu, altão, né? Um atleta ali, fortão. Ô, Rica, que legal, cara, que você veio aqui hoje e tal, não sei o que, né? Que, pelo horário dele, às vezes era difícil a gente se encontrar. Então ele me cumprimentou, né? Falou, ô, Rica, beleza, vamos treinar hoje? Eu falei, vamos. Eu falei, se eu não aguentar, eu paro, né? Porque ele era bem preparado. E fomos. Né? Era 7 às 8 o nosso treino, né? Beleza, corre daqui, corre, levanta e vai, pega o peso e tal. Isso aqui. Quando chegou umas 7h20, 7 por aí, veio uma voz quando eu tava fazendo um exercício chamado burp. Burp é que você salta, faz flexão, joga as pernas para trás, volta de novo e tal. Mas eu tava muito disposto, tava bem. E são exercícios fortes, né, fisicamente, mas eu estava bem. Aí veio uma voz assim no meu atrás aqui, falando assim, se hoje fosse o último dia da minha jornada, eu terminaria bem. E eu olhei para trás, cheguei a olhar para trás. Falei, nossa, coisa esquisita, mano. É uma pessoa falando assim, uma voz muito, muito próxima, muito perto, muito familiar. Aí eu até diminui o ritmo um pouco, pensativo, né? E nisso, logo em seguida, umas 7h30, chegou um casal de amigos. Esse casal nunca ia nesse horário das 7 às 8. Por causa de trabalho, nunca ia. O Murilo e a Vanessa. E a Murilo chegou, me cumprimentou. Rica, tudo bem? Pô, o cardio tava suado, né? Bastante suado. O cardio é embaçado, né? Falei, meu, tá louco, né? Aí eu vou fazer a aula das 8. A esposa dele veio, cumprimentei a esposa dele, né? Um beijo no rosto. Ela fez assim, nossa, Rick, você tá suado, né? Eu falei, tô fazendo exercício, né? Tô treinando, tô suado. Eles foram. Só que naquele momento eu estava infartando. O suor no infarto, ele é diferente. Ele é mais viscoso, mais pegajoso, meio gelado, né? Alguma coisa assim. Não é um suor normal. Eu tava suando muito, corpo quente, nem me liguei, né? Nunca tinha morrido antes, né? Nunca tinha tido infarto, então nem me liguei. Aí passou, né, aquela correria, fazendo as atividades, correndo e tal, indo pro final da aula. O meu amigo grandão já tinha parado. Rica, faz aí, cara, pra mim já deu tal. E é normal no crossfit, esporte de luta, depende do treino, a gente fica meio largado, jogado, né? Entendeu? Um deitado, outro, né, de uma outra forma, tal, aquela coisa toda, não chama atenção, né? Não chama atenção. E daí eu parti, fui pro final, e no final tinha uma caixa de madeira. Era uma caixa de madeira que você salta ela, pula em cima dela, tal, uma sequência de exercício. Eu estava fazendo essa caixa de madeira, pulando, saltando, tal, aquela coisa toda. Aí quando eu fui fazer o último exercício, quando eu coloquei o pé no chão, parecia que tinha 1 metro no meu peito. O ar não ia, não voltava, aquela coisa, parecia que inflou daquele jeito, né? Uma eternidade, né? Na minha cabeça, parecia que tinha uma vida aquele negócio, né? Eu falei, deixa eu encostar aqui do lado para voltar o ar, né? Acho que alguma coisa que eu fiz que perdi um pouco o fôlego e já vai voltar. E nada. O peito, aquela dificuldade para respirar, aquela coisa toda. Daí eu olhei assim do lado assim e falei, deixa eu andar mais um pouco. Eu fico perto dos equipamentos. Se eu cair, que eu tava já desmaiando, já tava tendo vertigem para desmaiar. Para mim foi maternidade, mas eu sei que foi rápido, entendeu? Daí eu olhei assim, falei, vou lá, se eu cair eu fico por lá mesmo. O medo de pagar mico, né? O que eu vou te contar é o que me contaram. Aí acho que eu andei uns 2 metros e caí de frente. Tava de cara no chão. Mas como um negócio de crossfit, luta, essas coisas, não chama atenção quem tá deitado.
né? Quem tá lá se esticando, fazendo alongamento, enfim, é normal. E nisso a turma saiu e chega outra turma das 8. Né? Normal, né? Intercalando aquela coisa toda e eu deitado. 1 minuto, 2, 3, 4, passou um tempo. E quando eu chego lá, o meu amigo o Murilo, aquele que nunca, o casal, que nunca é nesse horário, sargento do corpo de bombeiro. O primeiro amigo, o Reginaldo, o grandão, tal, isso, aquilo, chefe da emergência do HC em São Bernardo. Tava tudo lá, né? Daí o Murilo chegou e falou assim: e aí, Rica? Me chamando: ô Rica, vai ficar pra segunda aula? E aí, Rica, vai ficar pro segundo treino? Me chamou 1, 2, 3, nada. Daí chegou perto de mim. Chamou, nada, Rica. Daí quando foi, ele se abaixou, virou o meu corpo, eu tava roxo, com a pupila dilatada, sem respirar e sem batimento do coração. Já estava morto. Daí 3 amigos homens e 2 amigas mulheres começaram a fazer massagem em mim. Massagem, 1 minuto, 2, 3, 4, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos. Quando foi 12 minutos de massagem, eles se revezando, chegou 2 motos do SAMU. Sai, afasta daqui, afasta de lá, tá? Aquela coisa toda. Massagem, aquela massagem. Adrenalina na veia. Colocaram adrenalina na veia e desfibrilador. Pá! Aí meu coração voltou. De massagem foram 15 minutos, fora o outro tempo que eu fiquei. Daí eu não sabia nada, senti que já colocaram a máscara no meu rosto, né? Maca, me colocaram na maca, aquela maca de madeira, né? Vamos lá, tá, não sei o que, vai, recolhe não sei o que, aquela coisa, gente chorando, chamando meu nome, Rica, ai meu Deus do céu, tá, aquela agitação, né? Da turma inteira. Aí colocou eu na ambulância. Eu senti que colocou na ambulância, no SAMU, a equipe médica mexendo em mim, abrindo meus olhos, mexendo na minha boca, você tomou, não sei o que, perguntando um monte de coisa, e eu aquela, nem sentindo nada, né? Mas de repente começou uma dor, Carlos, uma dor no meu peito, mas muito forte, eu comecei a chorar de dor, só que não saía lágrima, né? E eu chorando muito forte, e onde comecei a falar com Deus. Falei: Jesus, por favor, não me leva agora. Olha a voz que veio lá atrás, né? Se hoje fosse o último dia, né? Quantas vezes, do nada, vem coisas boas que a gente não presta muita atenção, não leva para dentro, e coisas ruins que a gente toma como verdade, né? E isso, para mim, até hoje, são perguntas e são situações que eu me policio bastante. E quando chegou aquela coisa lá, aquela situação, quando eu olho assim no meu pé, Carlos, eu vejo um reflexo de uma luz verde. Acho que é equipamento, né, da ambulância, uma ambulância muito moderna, né, e olha assim, aquela coisa toda, me chamou a atenção. Daí, com o olho fechado, barulho de sirene, aquela coisa toda. Daí, quando eu abro os olhos assim, o fundo da ambulância é todo verde. Mas um verde igual de semáforo, assim, sabe? Verde bem forte mesmo. Só para entender, chegaram as motos, quando você voltou pela ação do desfibrilador, foi o tempo de chegar na ambulância? Foi na ambulância, já estava na ambulância. Daí tô lá, né? Daí quando eu olhei aquele fundo verde, bem forte mesmo, né? Falei, nossa, deu outro estalo assim. Segunda parada cardíaca. Daí quando eu abro os olhos, eu tô de frente por uma muralha gigante. Quando eu falo gigante, é perder de vista. A altura, sei lá, 100 metros, sei lá, muito alto, de esmeralda. Eram placas de 2x2, assim, 2 metros por 1 metro, placas, era muito assimétrico, era muito bem colocado, mas perdi de vista. E translúcida. Eram pedras, essas placas de esmeralda, era muito viva e translúcida. Não era um verde pesado, era lindo, maravilhoso, sabe? Muito bonito. E o céu era uma aurora boreal. Gigante aquela aurora boreal. Só que aquilo não refletia em mim, ela entrava dentro de mim. Aquele negócio entrava dentro de mim, eu falei, meu Deus, aquela coisa linda, maravilhosa, uma sensação muito boa mesmo. O chão de areia, né, uma areia assim, bem extenso, vegetação, eu vi as folhas, as árvores mexer assim, né, espaçado, e eu comecei a andar lá. Andei.
Aí onde eu parei num pedaço e falei assim, eu morri? Olhando assim pro lado, falei, eu morri? Daí na terceira vez que eu falei, eu morri, deu outro estalo. E o barulho, emergência, emergência, lá no hospital. Emergência, 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 emergência. Aplica isso, aplica aquilo, barulho de ampola, sabe, de medicamento. Só ouvia, tac, 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 tac. Aplica isso, aplica coisa, tal, não sei o que. Vamos perder, vamos perder. Perdemos. Terceira parada cardíaca. Ouvindo barulho tudo, não sentindo nada. Vai, 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 não sei o que. Ouvindo aquela equipe médica brigando. Vai, aplica de novo, não sei o que. Aplica outra coisa. Pá, voltou. Tutu. Você estava na ambulância quando você começou a enxergar a coisa verde. Foi quando você teve uma segunda parada. Segunda parada. Quando você chegou no hospital, você teve uma terceira parada. Terceira parada. Na segunda parada, como é que você voltou? Quando eu comecei a ouvir. Comecei a ouvir, mas não então, sentia nada. As pessoas da ambulância não notaram que você... Voltaram, fizeram o atendimento meu lá. Eu voltei. Ah, você voltou? Eu voltei chegando na emergência do hospital. Tá. Então... Quando eu ouvi o barulho mesmo, o barulho já não estava mais aquele local, eu estava sentindo a atmosfera, ouvindo, mas não estava sentindo nada. Não estava sentindo nada. Então você teve a segunda parada dentro da ambulância e eles notaram e trouxeram você de volta, não com desfibrilador, não. Só com massagem? Alguma massagem, alguma coisa eles fizeram lá. Entendeu? Você fala de voltar a ouvir? Eu já estava na emergência do hospital. E era o barulho de outro local. Não era na ambulância, entendeu? Já estava na emergência. E não, só que eu só ouvia. Só ouvia, não sentia. Não tinha domínio do meu corpo de nada, eu só ouvia. E tanto é que eles, nessa correria toda de pegar e agitação, aplica isso, aplica aquele negócio, tal. Daí, pá, perdemos. E ouvi forte o barulho. E nessa hora que perdemos, que eles fizeram a manobra de outros medicamentos, outras situações, e eu voltei. Daí quando eu voltei, eu comecei primeiro a sentir a temperatura do corpo, meu corpo começou a esquentar, e comecei a sentir o corpo mesmo, pele mesmo. E comecei a sentir minha respiração, aquela coisa de respirar mesmo. É quando eu abri os olhos, né, a equipe médica, os paramédicos exaustos, parecia que tinha uma guerra que eles foram, mas acabado mesmo, assim, sabe, caído assim. Daí o médico chegou, pegou na minha mão assim, falou, cara, você foi pro outro lado e voltou. Eu falei, outro lado? Daí outro médico chegou nesse lado, nessa direção, assim, apontou para mim. Você que é o milagre? É esse que é o milagre? E eu fiquei sabendo, porque depois, quando foi meu atendimento, toda a central ficou sabendo dessa correria e tava muita gente sabendo. Daí quando eu olho assim, quem tá olhando assim meus olhos? A Bia, a minha filha. Pai, naquela manhã foi a última vez que eu abracei minhas filhas. Naquela manhã só morria o pai dos outros, não o pai da Bia e da Vitória. E ela branquinha, encolhida, pequenininha assim, desacreditando que estava acontecendo aquele negócio, né? E eu também. E naquele momento minha vida começou a mudar totalmente. Meu coração, o tronco do meu coração estava 90% obstruído. E eu não sentia nada. Eu nunca fumei, bebida socialmente, nunca usei droga, enfim. Depois que eu fui saber que era uma doença coronária, uma doença nas artérias, que tem essa situação do acúmulo, né, de gordura. E como estava fechado já há muitos anos, né, estava com 48 anos na época, então a artéria já estava bem obstruída, bem fechado. E estava passando só 10% do volume de sangue. Como eu tomei um pré-treino, esse pré-treino de alguma forma acelerou todo o meu metabolismo e a corrente sanguínea. E dentro dessa corrente sanguínea soltou uma placa de gordura e essa placa tampou o tronco do coração. E foi aí que aconteceu a minha morte súbita. E o médico explicando, eu fui para o centro cirúrgico e no centro cirúrgico foi feito o stent. Então naquele momento foi colocado 2 stents em mim. O médico conversando, sabendo aquela coisa toda, muito sério o médico. Daí ele falou, eu preciso acompanhar você no teu quarto, posso te acompanhar no teu quarto? Eu falei, claro, doutor, vamos lá.
fez o stent pela virilha, né? Pelo cateterismo. Aí quando chegou no quarto, ele tirou a máscara, tava chorando. O médico oriental. E falou, eu tenho mais de 20 anos em salas como essa aqui. É a primeira vez que eu vejo um caso desse. Você não sabe o que aconteceu, né? Deixa eu explicar para você. Na tua idade, 48 anos, um ataque cardíaco como você teve, o certo era você morrer na hora. Porque você é jovem, de alguma forma, bombeamento e a pancada é muito forte. A parada cardíaca é muito forte. Você ia morrer e entrar na estatística. Por muita sorte, se tivesse as manobras que foram feitas, você ia ficar 5 minutos em coma. 5 minutos acordado. Você vai ficar em coma, entubado não sei quanto tempo. E quando desentubar, as sequelas seriam muito, muito severas. Estou falando de 5 minutos. Só de massagem foram mais de 15. Fora o tempo que você ficou. E aí ele olhou para mim e falou, você é um milagre. O médico falou isso. E nesse momento eu tive uma prova clínica, né, de que algo muito sério tinha acontecido comigo. Eu não tinha noção naquelas horas. E quando minha filha saiu, né, da situação, deu um atestado, né? Por favor, dê para mim. Ela pegou isso aqui, ela leu e falou assim, tá certo isso aqui? Aí tá certo. Morte súbita abortada. Aqui, ó. Essa aqui é a minha certidão de nascimento, né? Um homem, na sua idade, 48 anos, o normal, no ataque do coração como foi o seu, era morrer na hora. Não teria como escapar, porque o bombeamento é muito forte, mesmo 48, mas ainda é um coração jovem, né? Mas só que a pancada ia ser muito, muito severa e não teria como sobreviver. Uma pessoa que fica 5 minutos, como eu fiquei, sem oxigenação, né, todas as situações que acometeram aquele momento, se eu voltaria com sequelas. Mas você ficou, na verdade, muito mais tempo, né? Só de massagem foram 15 minutos. Fora mais uns 5, 6 minutos que fiquei lá deitado. Que meus amigos não tinham percebido ainda que eu estava, né, passando o que eu estava passando. Então, atestado, 15 minutos de massagem cardíaca, revezando pelos meus amigos, né? Mais uns 5, 6 minutos que eu fiquei lá. Quase 20 minutos. Sem vida, sem respirar, sem batimento, sem nada. Aí o médico se emocionou, né? E falou assim, ó, você é um milagre. E naquele momento, isso para mim foi uma prova clínica, né? Muito séria de algo extraordinário que eu estava vivendo. Algo que só Deus para explicar mesmo, né? De uma forma que foi essa misericórdia comigo mesmo. E daí passei 1 ou 2 dias lá no hospital e quando eu tive a alta, né? Minha filha, a Bia, foi buscar, tá aqui. Vou passar para você depois, mas essa aqui é a minha segunda certidão de nascimento. E ela ficou surpresa, estava escrito lá, tá escrito aqui, né? Morte súbita abortada. A morte foi abortada. Ela aconteceu, mas ela foi abortada. E aquilo eu misturo até hoje, né? Eu me emociono mesmo, de verdade, né? Porque não era para estar aqui, né? Não era para estar lá naquele momento, né? E foi abortado. E muito mais do que abortado, né? Como eu saí sem sequela. Aliás, eu diria que era para você estar aqui. Era para estar aqui, né? O pessoal deu um jeito, né? Deu um jeito. Então no Brasil teve um jeitinho, né? E foi muito forte, né? E isso mudou muita coisa. Agora, não sei se já é o momento de eu perguntar sobre ela, mas você teve 3 paradas cardíacas. Pelo que eu entendi, você teve uma experiência de quase morte na segunda. Na segunda. Você consegue me detalhar mais do que simplesmente falar que era uma parede verde muito imensa? Ó, o cenário era esse mesmo, mas assim... Era uma parede do quê? Esmeralda. Mas quando você fala esmeralda, é como se fossem rochas disformes? Não, era uma... Imagina placas grandes, placas que tiveram acabamento nessas placas.
Não é esmeralda que o estado bruto, né? Ela disforme, uma rocha, uma montanha, não. Era uma parede maravilhosa. Era polido aquele negócio. Era polido, tinha polimento. Era translúcida. Você conseguia, de alguma forma, ver que tinha de outro lado tinha outra coisa lá do outro lado. E o que você via? Não dava. Aí sim não deu para identificar, mas era algo, né? Você estava em frente de um vidro, não um vidro grosso, né? Um vidro grosso onde você tem muito o verde forte, mas do outro lado você vê que tem uma claridade lá do outro lado. Tinha outra luz do outro lado. E era dia ou era noite quando você foi para esse lugar com a... Era não vou falar que era noitão, mas era o céu da aurora boreal. Né? O céu da aurora boreal, entendeu? É verde, azulado, aquela coisa toda, mas era uma luz que não ficava só lá no céu. Porque a aurora boreal está aqui, né? Se movimenta, né? No céu grande, aquela luz vinha e entrava dentro de mim. Ela entrava, ela penetrava em mim. A luz da aurora? Da aurora. Ela penetrava dentro de mim. Ela entrava, era uma sensação muito boa. Uma sensação de tudo local. O local era muito agradável, era muito bom. Né? Eu brinco assim, falo assim, morrer é show de bola, não tem nenhum problema. Temperatura, não estava nem frio nem quente. O andar confortável, firme. Você se sentiu andando lá? Eu andei lá. Querendo o que? Descobriu o final do mundo? Andei para saber o que estava acontecendo naquele lugar lá. Mas era uma parede ou era um muro? Não, era uma muralha. Era uma coisa assim de a altura, né? Imaginando. Você imagina nos prédios aqui em São Paulo da Berrini. Era uma altura de prédio assim. Só que ia embora. E assim, você não viu o fim. E o que você via antes da muralha? Do seu lado, onde você estava pisando? O meu ambiente que estava aqui era muito areia e vegetação. Tinha bastante vegetação. Tinha bastante vegetação. Árvores, coqueiro. Eu não vi água, não vi bicho, eu não ouvi nenhuma coisa, não ouvi nada. Flores. Entendeu? Tinha uns coloridos. Tinha coisas coloridas, assim, sabe? Amarelo. Né? Você vê nuances assim de amarelo. Mas desse lado também tinha muito mais vegetação verde, entendeu? Vegetações verdes. Desse altas. lado também, mas você só tinha esse lado? Só esse lado, do lado eu nem tinha ideia. Do outro lado era uma luz, né? Você via assim nuances de luz do outro lado. Você sentia a gravidade? Você sentia ter peso? Sentia andando normal, andando como no chão assim firme. Você chegou a olhar para o seu corpo? Não olhei. Você olhou para a sua perna? Você sentiu? Eu senti o caminhar, mas eu não tipo assim, não peguei na minha mão, E não viu não vi no meu pé. Eu senti o caminhar. E tipo assim, o meu ângulo de visão, eu vi o chão aqui, ó, mas não vi o meu pé aqui. Não tive a preocupação de ver o meu pé. Eu vi o ângulo de visão que eu tava vendo que é uma areia. Era areia aqui, ó. A areia não era nem clara, nem escura, era um tom mais bege, né? Mais cor de areia, né? Era uma parte assim, e muito agradável. O local, o ambiente. Só agradável ou você pensaria em sentimento de paz ou de felicidade? Não teve essa situação de assim, nossa! O nossa mesmo era aquele negócio gigante, né? É muito grande, Carlos. E o que você entendeu que fosse aquilo? Eu acho que eu estava na divisa de um outro lugar. Já estava numa pré-sala, né? Vamos dizer assim, né? Numa antessala para algo do outro lado, né? Esse outro lado. Só que eu também não vi, não foi mostrado para mim a situação de tipo assim, andei pela muralha e de repente encontrei um portal. Não vi. Era só a muralha mesmo, né? Eu não tive acesso a esse portal. Quando você estava lá, você não sentiu nenhuma presença de alguém que você não visse? Também não. Não senti nada. Como você sentiu na praia? Na praia total. Na praia tava a galera lá. Entendeu? A voz que você ouviu antes de você ter o infarto... Era muito parecida, era uma mistura da minha voz com outra voz de alguém familiar. Não tinha nada a ver com a voz que você ouviu antes? Não. Porque você, aquele ser que falou com você, você se lembra da voz dele? Lembro. Voz firme, forte, né? Um tom mais grave,
né? Uma voz mais impostada, assim, mais colocada, assim, sabe? Contínua, entendeu? Forte mesmo. Algumas pessoas se referem a mensagens que recebem de vozes como se fosse, às vezes, de um eu superior, né? Às vezes elas falam, bem, eu não tinha como saber isso que a pessoa falou, então não pode ser meu eu superior. Isso é uma conclusão das pessoas. Você acha que essa frase que foi falada para você, se eu morresse, se hoje fosse meu último dia, estaria tudo bem, poderia ser do que você chamaria de um eu superior? Faz sentido para você pensar? Faz sentido. Nessa visão faz sentido. Mas essa visão é a sua visão também? Cara, eu vou te confessar, sempre foi uma dúvida. Não era o eu consciente falando agora, entendeu? Mas era a minha voz, era muito familiar a voz. Não é uma voz assim, feminina, masculina, com idade, sem idade, não era assim, era uma voz forte, mas era muito familiar minha, sabe assim? É muito familiar minha. E falando na primeira pessoa, se hoje fosse meu último dia, ele não falou assim, se hoje fosse o seu último dia, entendeu? Foi uma situação falando na minha primeira pessoa. Se hoje fosse meu último dia, eu terminaria bem. E você ouviu como uma voz sendo dita mesmo? Normal, frase, palavra, aqui no canto do ouvido, aqui, ó, é um calor, assim, entendeu? Falando assim, é o último dia da minha jornada, entendeu? Enquanto você estava na primeira parada cardíaca, não veio nada? Nada. Era o quê? Nada, desligou da tomada. Desligou da tomada e você não sentiu o tempo passar? Nem um pouco. É como se você tivesse batido e levantado. Acabou. Para mim, aqueles 15, 20 minutos, nada. A única sensação física que eu tive foi na ambulância a dor. Que eu acho que tanto que eles, né, fizeram bastante massagem, né? Entendeu? Não quebrou nada, mas imagina 3 homens fortes fazendo massagem sem parar durante mais de 15 minutos. Isso antes da segunda? Isso foi na primeira. Isso foi na primeira lá no chão mesmo, né? No chão da academia. Sim, mas essa dor que você sentiu foi na ambulância? Na ambulância, antes da segunda. Que foi quando eu falei com Deus. Onde eu lembrei das minhas filhas, da minha vida, das coisas que eu faço, tal, aquela coisa toda. E veio na hora mesmo aquela frase. E quando eu falo da frase, até eu falo em oportunidade de palestra, que muitas vezes vem coisas na nossa cabeça, vem coisas que assopram pra gente, coisas boas, que a maioria das vezes a gente não bota fé, coisa da minha cabeça, não sei o quê. E quando vem alguma coisa ruim, que pega, meu Deus, acho que eu tenho um recado, não sei o quê. E eu fui no todo mundo, né? E eu coloquei aquilo de uma coisa muito forte. Nem imaginaria o que iria, depois de 20 minutos, ia acontecer comigo. Na terceira parada, nada também? Nada, foi muito rápido. Essa eu senti rápido, uma rapidez assim. Uma rapidez, porque... Mas você está se referindo que aqui, do lado de cá, foi rápido? Ou você... Eu acho que os dois foram rápidos, Carlos, porque eu senti a mesma agitação que eles estavam. A mesma agitação, entendeu? Parou, perdemos. Daí, ainda ouvindo, você ouviu? Ouviu, parou o som. Não vi nada, mas eu estava sentindo. Eu estava presente, mas estava no silêncio. Estava no silêncio. Me explica melhor. Por exemplo, a última palavra que eu ouvi, imagina a agitação. Barulheira, música, barulho de hospital, emergência, não sei o que, vamos perder. Perdemos! Só que a minha consciência estava lá, o meu corpo não estava mais sentindo nada. Ou seja, na terceira, então você continuou consciente mesmo que fosse no espaço vazio, onde não tinha visão, nada. Mas havia consciência. Havia consciência. Na primeira não. A primeira não. Na terceira, segunda EQM. E na terceira consciência. Que não deixa de ser uma EQM. E daí, aquele vazio, aquele ausência de som, ausência de luz, ausência de tudo, um breu assim. Voltou, Nem deu tempo de você questionar onde que estou. Não. Por isso estou falando que foi uma situação rápida. Você comentou da Bia, eu não entendi muito bem. Ela apareceu de fato ou você se lembrou dela? De fato.
A Bia estava na faculdade. A minha sobrinha, Isabelle, ligou para ela, mandou uma mensagem para ela. Bia, tudo bem? Tal. Qual o plano de saúde do teu pai? O plano de saúde do meu pai? Por quê? Bia, acho que ele passou mal lá no CrossFit. Tal plano de saúde. É no Unimed aqui de Guarulhos. Por quê, Bia? Daí ela, na hora, pegou já um Uber de São Paulo e veio voando para Guarulhos, né? Voltou, né? Veio muito rápido, né? Tava na Brigadeiro lá e veio para cá. E ela já estava no hospital, né? Chegou no hospital. A minha filha, a Vitória, estava na escola ainda, no colégio. Eles foram falar depois para minha filha, a Vitória, mas para a Bia falou de imediato. E a Bia estava na UTI. Daí a UTI é muito próximo da recepção, né? Nesse hospital. E daí ela entrou. Né? Ela entrou e estava bem na frente, assim, na minha cama, né? Olhando assim, sabe, com os olhos em mim. Eu queria aproveitar e dizer aqui que a razão de eu ter considerado essa entrevista especial, esta experiência de quase morte especial, é porque nós temos um reconhecimento oficial da medicina de que houve uma morte. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de morte súbita abortada, né? Então, de qualquer jeito, eu acho isso muito importante para todos nós, para todas as pessoas que ficam em busca de saber, mas isso foi provado? O que é uma prova, né? Então, nós temos aqui, vou mostrar nesse instante aqui, o documento que foi expedido pelo médico. Tem uma CID, é uma CID, a morte súbita hoje é uma CID. Então, isso mostra também como que a própria medicina começa a compreender um pouco além das fronteiras que delimitavam o conhecimento até pouco tempo atrás. Aí eu queria saber o que mudou na sua vida depois dessas experiências, dessas 3 paradas cardíacas, que com certeza para mim você tinha que voltar, o pessoal não podia deixar você nem te conhecer, né, Carlos? Essa pessoa... Não poderíamos estar aqui. Conhecer nossos amigos aí, ó. Quantos amigos você tem? Então, mudou o quê? Não no aspecto emocional, mas no aspecto físico. Porque muita gente fala que quando está lá tem uma comunicação por pensamento, por sentimento. E quando volta para cá, é como se trouxesse um pouco dessa capacidade adquirida durante a experiência e a partir daí começa a ouvir o pensamento das pessoas, começa a sentir o sentimento de uma pessoa, por exemplo, que chega perto de você e ela diz que está tudo bem, mas na verdade você percebe que ela está deprimida. Algo mudou? Mudou. Essa sensibilidade aumentou muito mais. Muito mais. Então, o meu trabalho com gente, com pessoas, né? Então, o Olhar de Bia, né? Toda hora a gente tá com jovens, famílias, ações, tal, essa coisa toda, palestras, né? Eu sou um palestrante e isso se tornou muito presente. De olhar, às vezes, e conversar 2 minutos com uma pessoa, de repente essa pessoa começa a contar a vida mesmo dela, situações pessoais, situações fortes, e aonde eu sinto, ouço, né? Sinto, fala o que tem que falar. Fala do seu coração. E às vezes, muitas vezes eu falo, isso eu tô falando assim de Uber, palestra, um monte de coisa. E daí, o meu fechamento sempre fala assim, você viu como você é importante para Deus? Você como você, a sua dor não está em vão? Porque Deus mandou um ex-defunto falar isso para você. Meio de milhões, de milhares de Uber, como você veio aqui com essa história comigo. Você acha que é por acaso? Você continua ouvindo vozes? Eu sinto, Carlos, não vou falar pra você assim, eu ouço a voz perfeitamente, tá? É interior, é tipo assim, nosso contato, né, por exemplo, falou, você tem que falar com ele. Você tem que fazer esse trabalho com ele. Como assim? Você não sentiu isso? Senti, veio fortão. Mas então é como se fosse um download, de repente você já sabe disso? Não sei, é uma ordem mesmo. Não é download. Então é alguma coisa que vem de fora. De fora. Então você vai falar com ele. Por exemplo, quando eu tô falando essas coisas que eu falo com as pessoas, vem aqui, ó. Fale com ele, você tem que falar. Fale com essa pessoa que tem que falar.
E é coisa assim de verdade mesmo. Você imagina, eu tô assim no Uber, tal, meu fone de ouvido, sei lá, eu uso muito Uber, né? O aplicativo. Daí quando eu mais conversar com a pessoa, né? Bato papo, aquela coisa toda. Meu pai era motorista de táxi muito tempo, então tem, enfim, uma afetividade. Daí a pessoa fala alguma coisa, daí fala, daí eu falo outra coisa, daí começa a encaixar, daí vem essa voz assim, agora é hora de falar. Então, e daí na hora é coisa assim de se posicionar. Eu me posiciono. Eu não fico mais, eu me posiciono. Mas você acabou de falar que vem uma voz. De fora. Então não é uma voz, mas é uma voz. Vamos dizer assim, né? Uma voz que você não ouve no ouvido, né? Ouve no coração, ouve dentro de você. Não é uma voz assim, por exemplo, lá quando eu fiz lá o último dia da minha jornada, foi físico aqui. Foi do lado assim, foi uma voz assim falando, entendeu? É isso que eu fiquei todo... Naquela primeira experiência? Lá no CrossFit, entendeu? Tá. No CrossFit. Veio essa parte muito forte. Agora, essas vozes que vêm, é aqui conversando e vem falando dentro de mim. Mas você não ouviu o timbre? Não ouço nada. Mas é uma voz aqui, ó. Tem que falar. Fala isso, pergunta tal coisa, pergunta tal situação. Você tinha medo de morrer? Pensei que não tinha. Porque eu quero contar mais uma história pra você. Você vai contar, a terceira. Mas eu ainda quero só saber se você tinha medo de morrer. Eu acho que o medo é assim, ô Carlos. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Ricardo, você vai amar. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?